Olá, um ótimo dia a todos, sejam bem-vindos ao canal Dito Nogueira para mais um estudo diário da Palavra de Deus. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, convido você a orar comigo, vamos lá? Senhor nosso Deus que estás nos céus, pedimos a tua bênção, Senhor, ao estudar a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Deus seja louvado, né? Hoje nós vamos estudar um assunto muito interessante que está no livro de Atos, de 5, de 1 a 11. Hoje nós vamos estudar esse tema aí, olha que é um tema muito interessante. Vamos lá. Antes de iniciarmos o estudo, então, vamos ao texto-chave da semana, que diz assim: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste em quê? Na abundância dos bens que ela tem. Está lá em Lucas 12, versículo 15. Então preste atenção, tome cuidado, hein? Nem tudo na vida é dinheiro, né? Nem tudo na vida é sucesso. Primeiro lugar é o reino de Deus. Vamos lá. Hoje, quarta-feira, vem com aquele tema que nós vamos estudar no dia de hoje, Ananias e Safira, esse casal que ficou famoso na Bíblia por um ato negativo, né? Um dos casais, né, que ficaram famosos na Bíblia, conhecido, que ficou marcado para sempre, foi Ananias e Safira, devido a um ato de cobiça, de ganância e cobiça. Vamos lá então. Ananias e Safira presenciaram, para imaginar agora, eles presenciaram a manifestação do Espírito Santo de forma marcante. E conforme eles viram tudo aquilo acontecer, né? Em um único dia, várias pessoas aceitaram o evangelho dos apóstolos e também acreditaram, creram que na salvação por meio de Jesus Cristo, eles também sentiram a necessidade de participar, de ajudar na pregação, né, do evangelho, e decidiram fazer doar para a obra, né? Vamos pegar os nossos bens e uma propriedade e vender para ajudar na pregação do evangelho. Porque naquele período, naquele momento do início do evangelho, não havia nenhum necessitado. Então aquela vontade que eles teve que eles tiveram de ajudar na pregação do evangelho, não era para se manter, né? Porque entre eles não tinha, no momento não tinha necessitado. Então a decisão de vender a sua propriedade foi para ajudar na pregação do evangelho, ponto, né? Todos que tinham posse naquela época estavam fazendo o mesmo, estavam com esse propósito de vender o que eles tinham para a pregação do evangelho, que eles acreditavam que Jesus logo iria retornar para salvar a todos, né? Bom, é interessante lembrar quão pura e unida era a comunidade dos primeiros cristãos. Eles eram muito unidos. Está lá em Atos 2, 42 a 47. Se você puder ter um tempinho, dá uma olhada lá. Eles eram sinceros, verdadeiros com Deus, com o propósito. Não havia, entre eles havia unidade. Eles eram unidos, né? Primeiramente, eles eram unidos. Perseveravam na doutrina. Olha só que interessante, eles perseveraram. Que perseverar? Eles não abriam mão da doutrina, estavam firmes na doutrina de Deus. Havia temor de Deus entre eles. Tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos. Partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e com sinceridade de coração. Como eu disse, está lá em Atos, né? 42 a 47. Então esse povo estava unido na pregação do evangelho. Tudo que eles pregação do evangelho era nesse sentido. Eles mantinham aquelas pessoas que não poderiam trabalhar, né, porque tinham que pregar o evangelho, então eles vendiam suas posses para manter, da condição dessas pessoas continuar pregando o evangelho. Não somente os apóstolos, mas as pessoas que iam pregando, né, as pessoas que iam ajudando na pregação, porque eles estavam inflamados com o calor do Espírito Santo, né, estavam felizes, eles queriam falar de Jesus para outras pessoas, eles não estavam conseguindo manter aquilo lá só para eles tinham que falar para outros. E essa foi a maneira que eles encontraram de pregar o evangelho, vender os seus bens, né? Continuando. O casal, né? O que aconteceu? O casal, Safira, Ananias e Safira, ofenderam o Espírito Santo. Mas por quê? Por que ofenderam o Espírito Santo? Com o sentimento de cobiça.
e lamentar de terem feito aquela promessa. Logo perderam a influência da bênção que o Espírito Santo tinha aquecido no coração deles. Por exemplo, decidiram vender a sua propriedade. Bom, eles sabiam que tinha um valor, vamos supor, tinha um valor. Valia 100 mil essa propriedade, falando no nosso tempo de hoje. Valia 100 mil a propriedade. Mas eles se ofereceram aquela propriedade para vender para a pregação do Evangelho. Então, tudo que eles arrecadassem era para a pregação do Evangelho. Por exemplo, da mesma maneira que o Espírito Santo tocou no coração deles, tocou no coração de um comprador, né? Que talvez eles também, ele não chegou, olha, eu ofereço tanto na sua casa. Eles não precisaram nem falar, olha, eu quero vender minha casa por 100 mil. Não, talvez alguém foi tocado pelo Espírito Santo e falou, ó, eu dou 200 mil nessa casa, sem saber o valor. Você já viu essas coisas acontecerem, né? A pessoa já vem e arremata logo, ó, eu dou tanto nessa casa. E aquilo era praticamente, vamos supor, era o dobro. E esse sentimento, ele falou, poxa vida, 100 mil, né? Não, 100 mil, eu estava com o propósito de dar 100 mil. Mas então eu vou continuar o propósito de 100 mil e vou ficar com 100 mil para mim. Então aquele sentimento de ganância, né? O que é ganância? É um dos sentimentos negativos da cobiça, né? Por quê? A ganância nada mais é o desejo aguçado de querer mais, né? De querer mais. Então vamos fazer o seguinte, eu vou dar os 100 mil que eu havia propósito, a princípio era para vender a casa, e vou ficar com o restante para mim, né? Tá lá em, você pode até confirmar em um dos comentários de Ellen White, lá no Atos dos Apóstolos, página 46. Então, o Espírito, eles magoaram o Espírito Santo. Embora tivesse iniciado com as melhores das intenções, a cobiça fez que parecesse o que realmente eram, gananciosos e cobiçosos. Provavelmente aproveitadores. Estavam aí também para se aproveitar das coisas, não estavam tão felizes assim. Sabe, aquelas pessoas que se unem com você para estar com você, mas não porque gosta de você, é a influência que você causa e ele quer estar junto, né? Por exemplo, as pessoas te conhecem, querem ir na sua casa, querem fazer parte das suas amizades, querem conhecer seus parentes, mas não é não porque gosta de você, é pela influência que aquele grupo exerceu sobre ele e ele quer fazer parte, mas na verdade a cobiça e a ganância não estavam contidos ainda no coração deles. Então, quando eles viram que iam ganhar mais vendendo a sua casa, então o que aconteceu? Aflorou mais a cobiça do que amor à pregação do Evangelho, né? Nós sabemos que a ganância, ela é muito corrosiva, ela corrói o ser. A pessoa dorme à noite pensando, acorda pensando, anda o dia pensando no que ela vai fazer para conseguir algo, não importa como, mas ela vai conseguir, ela vai tentar, ela vai fazer de tudo para chegar no seu objetivo. Depois desses incidentes, todos certamente devem ter sido mais cuidadosos. Qual foi o incidente? Você lembra? Pedro perguntou para ele assim, Ananias, né? Fez a pergunta para ele. E Ananias mentiu. Não, é isso mesmo, foi isso mesmo, né? Você lendo lá, Atos 5, de 1 a 11, você vai ver, não, foi por esse dinheiro mesmo que eu vendi, né? Naquela mesma hora, ele caiu morto. Ele caiu morto no chão. Aí as pessoas pegaram e já levaram ele, né? Enterraram ele fora da cidade. Aí depois de 3 horas, quem chega? A esposa, Safira, né? Toda feliz da vida. Pedro faz a pergunta para ela de novo. Safira, foi por esse valor mesmo que vocês venderam? Foi sim. Foi sim, né? E o que aconteceu? Os mesmos que levaram o esposo dela, levaram ela, porque ela caiu morta ali naquele mesmo momento. Como eu disse, depois daquele incidente, muitos começaram a se preocupar, né? Opa, eu vou fazer a minha coisa direito aí, vou devolver o dízimo, dar as minhas ofertas corretamente. Mas não era esse o propósito dessa lição que está lá em Atos 5, de 1 a 11. Não era. Não era esse o propósito. O propósito era que
a finalidade daquilo fosse realmente para a pregação do evangelho. E se, por exemplo, se você colocar uma laranja podre no meio das outras laranjas, o que vai acontecer? Essa laranja vai contaminar todas as outras laranjas. Então, o que acontece? Se nós hoje não tivermos a decisão de fazer a vontade de Deus, nós poderemos também ser uma laranja podre em meio às outras. Não se esqueça da lição passada, que eram 12 apóstolos. Quem era a laranja podre no meio deles? Judas. Judas era aquela laranja que estava ali andando com Cristo o tempo todo. Cristo ainda falou para ele, né? Falou, deu uma indireta para ele, ó, dentre nós aqui haverá um de me trair. Ele não pensou duas vezes, saiu da ceia e foi direto vender a Jesus. Então, essa parte da lição aqui de hoje, ela vem nos mostrando que Deus tomou uma atitude ali, porque a cobiça de Ananias e Safira poderia contaminar todos. Porque eu só falar, para que eu vou vender se Ananias e Safira tá ganhando dinheiro, né? Ah, eu posso ganhar um pouquinho mais de dinheiro aí, para que eu vou dar uma oferta de tanto se eu posso dar tanto, né? Vai ajudar do mesmo jeito, mas o que você tem que analisar, porque aquilo que você prometeu para Deus, você tem que cumprir. O que você promete para Deus, você tem que cumprir. Então não é o que eu quero, é o que eu me comprometi a fazer. Então se eu me comprometi a dar 100, eu vou dar os 100. Tá? Mas nós temos que ver que se você pediu uma bênção para Deus, se a bênção vier além daquilo que você se comprometeu, tudo bem, porque você comprometeu com 100. Agora você falou que ia vender, no caso de Ananias, falou, eu vou vender esse imóvel, o que for vendido aqui, eu vou doar para a igreja, eu vou doar para a pregação do evangelho. Então, se você era um imóvel que valia 100 mil e você vendeu por 1 milhão, é 1 milhão que você... Porque o propósito era vender para dar para o quê? Para dar para a pregação do evangelho. Então, se o seu propósito é dar uma oferta de tanto, tudo bem. Agora, você não pode falar de uma oferta que não pôr um valor na oferta e depois que você for abençoado, você pôr valor na oferta. Ok? Então, já se comprometa logo, eu vou dar tanto, eu vou doar tanto. Não fala que você vai fazer uma coisa e depois você faz outra, se arrepende e faz outra. Com Deus não funciona assim, porque Deus trabalha com você de acordo com o que você pede. Se você pediu, Deus te dá. Agora, se você pede uma coisa, para Deus fazer uma coisa, e depois você se arrepende do que você falou com Deus e depois volta atrás, né? Então é isso que aconteceu com Ananias e Safira. A ganância deles foi maior. E por isso eles perderam a vida e ficaram como exemplo para todos nós hoje. E quando eu faço um plano com Deus, eu tenho que cumprir a minha parte, né? E naquele momento, se Deus não tivesse intervido, eles iam atrapalhar no crescimento do evangelho. Entendeu? Porque hoje tem pessoas tirando proveito do evangelho e Deus vai trazer juízo. Então, eu e você, o importante é que eu e você sejam sinceros naquilo que estamos fazendo. Não importa o que eles estão fazendo, Deus vai trazer justiça. Então, dentro em pouco, você vai ver aí muitos homens que se diz pregadores do evangelho, que diz que estão pregando o evangelho, que pede oferta, faz isso, pede o dízimo, faz isso, pedindo para você fazer de tudo. E eles não estão fazendo o que realmente era para ser feito na pregação do evangelho. Pode deixar, a mão vai pesar sobre eles. Mas que a mão de Deus não pese sobre mim e sobre você. Que Deus abençoe você. Abençoe toda a tua família. Que as bênçãos de Deus caiam sem medidas sobre cada um da sua família. E, aproveitando o ensejo, eu quero pedir você que continue se inscrevendo no nosso canal, se ainda não se inscreveu. Se você já se inscreveu, não esqueça de ativar o sininho, tá? E dando o seu like aí para manter esse programa no ar, para que a gente continue motivado a pregar a palavra de Deus através das mídias sociais. Que Deus abençoe todos vocês.